Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Terça-feira maravilhosa e abençoada por Deus. Meus queridos, eu quero meditar com vocês num texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, e o versículo 18 e 19. E diz assim o texto: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, olha, eu tenho certeza que você que me acompanha nessa manhã, você não é diferente de mim. As mesmas paixões, as mesmas vontades, os mesmos desejos, por mais que você corra do pecado. Mas os desejos da carne estão sempre ali. O apóstolo Paulo, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que até os lençóis de Paulo eram levados sobre as pessoas enfermas e as pessoas eram curadas. E no capítulo de número 7, e o versículo 7 em diante, nós fomos ler o texto e o contexto, Paulo está se referindo da luta que tem, ou que nós temos com a nossa carne. Ele vem falando sobre vontade da carne, né? Que há uma luta totalmente diferente daquela batalha que nós que o livro de Efésios, né, nos mostra. Efésios 6:10 não mostra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas existe essa luta aí, que é contra os principados. Mas para mim, uma luta maior, pastor Hamilton, você pode até discordar comigo, né? Você pode até discordar. Mas a luta maior que nós temos não é contra Satanás, mas sim contra os desejos da nossa carne. Eu tenho certeza que você que conhece a Deus me dará razão, porque este homem cheio do Espírito Santo, ele tinha a mesma luta que nós. Esse homem que pregava, evangelizava, era um grande missionário, cheio do poder de Deus, expulsava demônio, um homem de Deus, tinha as mesmas paixões, os mesmos desejos, as mesmas vontades, só que ele venceu. E se ele venceu com a graça de Cristo, nós vamos vencer também. Você pode perceber que ele vai dizer bem claro: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na nossa carne, por quê? Porque os desejos carnais só conspiram para pecado. Só para o pecado. Aí quando você vai para a Bíblia Sagrada, ele está se referindo à lei, ela combate contra o pecado. Ou seja, a palavra do Senhor, ela vem contra a vontade humana. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque outrora que nós não conhecíamos, então vivíamos de qualquer jeito. Aí a palavra de Deus foi enxertada dentro do nosso coração. Aí hoje, quando a nossa carne grita, os desejos carnais vêm, a palavra, que é a luz, ela nos mostra que estamos errados. Paulo diz: na minha carne não tem bem algum. Ele não estava se referindo a outro, estava se referindo a ele mesmo, reconhecendo que ele era um homem pecador. Ele mesmo diz, em uma das cartas que ele escreve: eu sou o principal dos pecadores. Então na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, nós, seres humanos, nós temos vontades boas, nós temos vontade de fazer o bem, só que muitas das vezes nós não conseguimos fazer esse bem, porque na nossa carne não habita bem algum. Irmão, quando alguém fala mal de nós ficamos nervosos.
Irmão, quando a gente sabe que tem alguém querendo denegrir a vida da gente, prejudicar a gente, você pode perceber. A nossa carne, ela já começa a gritar, já começa a conspirar coisas ruins. Quando a gente é roubado, quando a gente é passado para trás, quando a gente é enganado, quando a gente sofre ingratidões, né? Quando aquela pessoa que a gente ajuda, ela vai e acaba falando mal de nós. A nossa carne que conspira para o pecado, ela grita de rancor, de raiva, ela vai fazer nós pecarmos. Aí ele vai dizer, porque não faço o bem que quero. Ele mesmo está dizendo, um homem de Deus. Então, se esse homem, cheio do Espírito Santo, irmão, está reconhecendo isso, imagine nós. E o mal do século, o mal dos cristãos da atualidade, o mal daqueles que se dizem ser crentes da atualidade, eu não vou generalizar, é claro. Existem muitas pessoas diferentes. Mas o mal desta geração de cristãos, irmãos, não estou julgando. Estou mostrando através da palavra. É reconhecer que são santos até demais. Eles não vê falhas, não vê defeito neles. E um homem cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, está reconhecendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Por causa dos desejos da carne, a vontade da carne, tudo isso, irmão. Só que ele lutava, ele conseguia vencer. Mas grande era a batalha. A maior luta que você tem, já repito, você pode até discordar, é contra você mesmo. É contra os seus desejos. Porque o diabo só dá um empurrãozinho quando você deseja. É assim ou não é? Se você for lá pro Éden, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era um fruto desejável, diz a Bíblia que era desejável, de quando alguém olhava, sentia vontade. Então o que o diabo fez? Só deu um empurrãozinho. Por isso que eu digo para você, a maior luta que você tem é contra a tua carne. Então, irmãos, eu e você temos que vigiar, temos que tomar cuidado, porque o bem que nós queremos, eu tenho a certeza absoluta, e você também, nós reconhecemos que somos pecadores. Então o que Deus quer que nós dos cristãos dessa geração é reconhecer que é pecador, que é falho e que precisa de um salvador. Porque muitos se acham tão santos que rejeitam a Jesus. Mas como assim, pastor? Irmão, tem gente que se acha tanto que Jesus não faz efeito nenhum mais. Mas, irmãos, isso aqui é uma realidade bíblica. O bem que nós queremos fazer, muitas das vezes não conseguimos. Mas o mal que nós não queremos, irmão, isso nós fazemos, você pode perceber. Para fazer o mal é fácil que é uma beleza. Mas para fazer o bem é uma luta, é uma dificuldade, é terrível, irmãos. E o próprio apóstolo Paulo, homem cheio de Deus, que procurou andar fazendo o bem, estava falando dessa luta que tem a carne contra o espírito contra a carne, e que assim como na vida de Paulo, assim é na nossa vida, não habita bem nenhum na nossa carne. Nós somos muitas das vezes carnais, nós precisamos ser espirituais, nós precisamos buscar mais de Deus. Mas para nós alcançarmos as grandiosas, os grandes sinais, os grandes bênçãos, a grande graça que Deus, aleluia, tem a nos dar, nós temos que reconhecer isso aqui. Nós temos que reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que sem Deus nós não somos nada. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha como é forte. E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha só, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai dizer, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento, presta atenção, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O entendimento que nós temos, nós conseguimos servir a Deus. Mas com a nossa carne, nós servimos a lei do pecado.
Então aí você, aleluia, você tem que se resolver, eu tenho que me resolver. Ou nós nos esforçamos para seguir a lei de Deus, a graça do Senhor, para permanecermos nessa graça, é claro, porque nós não somos salvos pela lei, sim pela graça, porque se nós fôssemos salvos pela lei, nós estaríamos perdidos, porque se esse homem cheio do Espírito de Deus está reconhecendo isso, imagine nós, irmãos, eu vou falar uma realidade ali, você pode ficar bravo comigo, mas muitas das vezes nós nos encontramos na UTI espiritual, de tão falhos, de tão fracos que nós somos. É por isso que nós precisamos de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Jesus Cristo Nazareno, nós rogamos a sua misericórdia, a nos ajudar a vencer as vontades, desejos carnais. Pastor Hamilton, me fala, me dá um conselho, como que eu venço? Vamos para, se não me falha a memória, Mateus capítulo 4 ou 8, eu não me recordo, mas está escrito, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo tentou ele de várias as maneiras, e Jesus estava com fome, ou seja, a nossa carne, quando estamos com fome, é terrível, e ele venceu o diabo. Que jeito, pastor Hamilton? Vou te dar um conselho agora. Está escrito. Então o que você precisa é do que está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada. Jesus venceu através do que está escrito. E nós vamos vencer também. Se nós esconder essa palavra aqui dentro do nosso coração, nós vamos vencer. Amém? Pai Celestial, bem sabemos que somos falhos, meu Deus. Bem sabemos que somos fracos, meu Pai. Não somos dignos de Ti. Não somos dignos de nada. O bem que queremos, Pai, muitas das vezes não fazemos. Mas o mal que não queremos, a nossa carne inclina. E nós fazemos facilmente. O Espírito não quer, mas muitas das vezes, ó Pai, a nossa carne tem gritado tão alto que nós temos falhado. Até sem perceber nós falhamos. Pai, nós precisamos de Ti. Pai, esse irmão, essa irmã que está me ouvindo, precisa de Ti. Nós precisamos do Senhor. Ajuda ele, ajuda ela, ajuda eu, ajuda nós, Senhor. Repreenda todo o mal. Nos encha-nos de Ti e nos esvazia, Pai, de nós mesmos, os desejos e as corrupções da nossa carne. Pai, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor ajudou Paulo, o apóstolo, a vencer, nos ajuda, Senhor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, o nosso ir, o nosso vir e nos livra de todo mal, Pai. Pai, em nome de Jesus, para mim, quando eu olho para a Tua palavra, essa é a minha maior luta, é contra os meus desejos, ó Pai. Porque eu sei que o inimigo o Senhor repreende. Quando eu venço os meus desejos, o Senhor repreende o nosso adversário. Pai de poder e glória, nos dá vitória hoje e sempre. Pai, quem sabe essa pessoa está aqui e ela precisa de um milagre urgente. Eu não sei qual área da vida dela, mas quem sabe ela está precisando em alguma área urgente. Pai, socorre essa pessoa, Pai. Não desampara ela, cuida dela. Papai, ampara ela. Papai, segura na mão dela. Papai, dá vitória nesse casamento. Pai, dá vitória nessa família. Pai, dá vitória nessa finança. Dá vitória nesse ministério. Dá vitória para essa pessoa que está se sentindo fraca. Porque somos fracos mesmo, Pai. Então nos fortalece, nos fortifica. Essa pessoa que está querendo parar, que está querendo desistir, meu Deus, que a graça do Senhor a envolva ela. Quem sabe, papai querido, ela chegou nesse vídeo aqui com essa luta. É uma luta para se afastar do pecado. Ela pede perdão hoje, amanhã está do mesmo jeito, ó meu Deus. Quantos de nós que somos assim? Pai, nos ajuda a vencer. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, fica conosco, seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, deixa like nesse vídeo, compartilha com quantas pessoas vocês puderem. Amém? E que Deus as abençoe em nome do Senhor Jesus poderosamente.